Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, apaixonados e apaixonadas por futebol. Estamos aqui para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. De um lado, a equipe do Mengão, o Flamengo. Flamengo que é tricampeão da Libertadores, campeão mundial, octacampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, 39 vezes campeão carioca, enfrentando a equipe do São Paulo, a camisa que entorta o varal, o São Paulo que é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, hexacampeão brasileiro, 22 vezes campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Jogo de duas camisas gigantes do futebol mundial. O Flamengo, que há 13 dias enfrentou a equipe do Bayern de Munique, fez um jogo bom e algumas falhas, mas bom, e acabou sendo eliminado do Mundial de Clubes, levou um azar na tabela de classificação. Do outro lado, São Paulo, que nesse meio tempo trocou de treinador, dispensou o Zubeldia e agora conta com a volta do Hernan Crespo, que volta ao São Paulo depois de alguns anos. Você que está junto conosco, fortaleça com like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Eu vou estar trazendo para vocês a escalação do São Paulo e também da equipe do Flamengo. Lembrando que as duas equipes aí, do Red to Red, né? Tá aí para vocês na tela nesse momento. São 150 partidas em 59 vitórias do São Paulo e 48 vitórias da equipe do Flamengo. O Flamengo leva uma certa desvantagem no número de confrontos, mas é um confronto muito equilibrado e o Flamengo hoje jogando diante do seu torcedor no Maracanã tem até um leve favoritismo contando a tabela de classificação, já que a equipe do Flamengo nesse momento é o líder do campeonato com um jogo a menos e o São Paulo ocupa a 14ª colocação, está beirando a zona de rebaixamento. Mas vamos ao que interessa, vamos trazer para vocês nesse exato momento aonde assistir o jogo ao vivo e com imagens. O jogo que começa daqui a pouquinho, às 16 horas 30 minutos, horário de Brasília. Estamos com o pré-jogo nesse momento e eu vou trazer para vocês aonde assistir o jogo. Mas antes de tudo, eu quero saber qual a maior torcida na nossa live. Quem acredita na vitória do Flamengo, digita 1. Quem acredita na vitória do São Paulo, digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. O jogo, pessoal, que conta com transmissão da TV Globo para todo o Brasil e também do Premier. É isso mesmo, transmissão da Globo e do Premier. Para quem não conseguir acompanhar nem pela Globo, nem pelo Premier, estamos com os bastidores aqui na DBS TV. É só clicar aqui na bolinha preta que você acompanha todas as informações junto conosco aqui no nosso canal. Mas vamos lá, vamos trazer todas as informações e o Rio de Janeiro continua lindo, né? Olha aí, aí em volta do Maracanã, tem ali também o Maracanãzinho, toda a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Você vai acompanhando todos os bastidores aqui no nosso canal. Lembrando que a gente tem outras partidas também do Campeonato Brasileiro. Antes da gente trazer outras informações importantes para vocês, a gente vai trazer aí os outros jogos, né? Hoje a gente tem também aí Internacional e Vitória, que começa no mesmo horário. Temos às 6h30 da tarde Vasco da Gama e Botafogo, clássico carioca, e às 9 da noite temos Bahia e Atlético Mineiro, são os jogos de hoje. Amanhã, com transmissão do nosso canal, Corinthians e Bragantino às 19 horas, Cruzeiro e Grêmio às 20h30 minutos. Fortaleza e Ceará, amanhã clássico cearense em Fortaleza, lá no Castelão. Temos aí jogaço, hein? Temos também aí na segunda-feira, Juventude Sport Recife, fechando os jogos dessa rodada. Lembrando que temos dois jogos adiados, que são o do Mirassol e do Fluminense, que tem horário a definir, e também Santos e Palmeiras, também confronto adiado. Lembrando, como eu disse para vocês, o Flamengo jogou há 13 dias atrás contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, foi eliminado. Amanhã tem a final entre Chelsea e a equipe do Paris Saint-Germain, que atropelou o Real Madrid por 4-0, né? Tem contando alguns contornos aí, né? A gente vai vendo para vocês nesse momento o Red to Red aí, como eu disse para vocês, os dados e os números, né? A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho em primeira mão para vocês também aqui no nosso canal, né? Você que tá junto conosco, fortaleça com like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, sempre muito importante ter o telespectador conectado junto conosco aqui na DBS TV para esse confronto pra lá de emocionante entre Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo, São Paulo buscando sair dessa situação incômoda da competição, já a equipe do Flamengo buscando aí uma situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo vai muito bem, obrigado, na tabela de classificação, né?
Flamengo que nesse momento é líder aí com folgas, tá? O Flamengo nesse momento com folgas, assim, tá com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, que também tem 24 pontos, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Isso pode pesar na balança depois na restante da competição, né? Então, querendo ou não, um jogo a menos. Lembrando que o artilheiro do campeonato é o De Arrascaeta, o Arrascaeta com 9 gols, o Arrascaeta ficou devendo um pouquinho. Muitos torcedores criticaram aí o Arrascaeta, ficou devendo talvez um pouquinho aí no Mundial de Clubes, né? Então, o Arrascaeta aí precisa mostrar jogo hoje. Ele que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem arrebentando a boca do balão. Não dá pra discutir a qualidade do De Arrascaeta, que é um grande jogador. Pra mim, talvez o maior camisa 10 hoje do futebol sul-americano, o Arrascaeta, né? Então, a gente falando também do rubro-negro nesse momento, falando do Mengão, Mengão que retornou ao Brasil com moral, né, após ter sido líder do grupo. Inclusive a equipe do Flamengo venceu o Chelsea, que é o finalista de amanhã aí do Mundial de Clubes, né? O time que é líder do Brasileirão com 24 pontos e vive um momento turbulento fora de campo. Lembrando que fora de campo a situação não é boa para a equipe do Flamengo. A situação fora de campo não é nada boa. Os arredores da Gávea realmente está complicado. E o São Paulo vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Tricolor na 14ª colocação nesse momento com apenas 12 pontos, está na zona, praticamente colado na zona de rebaixamento. Lembrando que o Internacional com 11 pontos é o primeiro time do Z4. Então uma derrota para o São Paulo hoje é uma derrota muito doída para a equipe tricolor, né? Falando um pouquinho também da situação, né, do jogo de hoje, o Felipe Luiz, que perdeu 2 titulares absolutos com relação ao time que disputou o Mundial de Clubes, né, o Gerson que foi comprado pelo Zenit, e o Pulgar, que sofreu uma lesão no pé direito, passou por cirurgia e vai ficar de molho de 2 a 3 meses, né? Além disso, o técnico Felipe Luiz não relacionou o Pedro com forma de punição ao atacante pelo comportamento nos treinos, né? Então, que situação envolvendo o Pedro aí também, o Felipe Luiz não vai perder a mão, não é o que está fazendo, até inclusive deixou o Pedro de fora com punição ao atacante pelo comportamento nos treinos. Então, olha aí que situação. O Flamengo não conta com o Pedro para o jogo de hoje, né? Vamos então, nesse momento, trazer para vocês os relacionados da equipe do Mengão. Como que o Flamengo vem a campo para o jogo de hoje. Flamengo que hoje conta com o goleiro Rossi no gol, Wesley pelo lado direito, miolo de zaga do Mengão com Léo Ortiz e Léo Pereira. Lado esquerdo, Alexandro, perna esquerda abençoada, jogador de contenção ofensiva, tem bom toque de bola, sabe sair jogando. Miolo de campo do Flamengo com a estreia do Jorginho no Maracanã, baita jogador, De La Cruz e Arrascaeta. Trio de ataque do Flamengo, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Plata. Tá então os 11 iniciais da equipe do Flamengo para o jogo de hoje. Escalação ofensiva do técnico Felipe Luiz, e que vem arrebentando a boca do balão aí, hein? Felipe Luiz, para mim, baita treinador, tem muita qualidade, hein? Muita qualidade. Do lado do São Paulo, a estreia do técnico Crespo, né? O novo treinador tricolor vai estrear nesse sábado, depois de uma passagem com o título paulista no ano de 2021. Crespo que voltou ao São Paulo para substituir o Subeldia e de cara não contará com jogadores importantes. São Paulo já tem o desfalque de Lucas Ferreira e Luciano, que se juntaram a Luiz Gustavo e Calheri na lista de desfalques e não enfrentam o Flamengo. Em sua reestreia, o técnico Hernan Crespo, argentino, deve mandar a campo uma equipe com 3 zagueiros e 3 volantes. Vamos nesse momento então trazer os bastidores aí dos relacionados do São Paulo para esse jogo de logo mais. Tricolor que vem com o goleiro Rafael no gol, trio defensivo de zaga com Arboleda, Alan Franco e Sabino. Lado direito, jogador experiente, rodada do futebol europeu, Cedric Soares. Lado esquerdo com Enzo Dias, perna esquerda abençoada, jogador de contenção ofensiva, tem bom toque de bola, sabe sair jogando. Miolo de campo tricolor vem com ele, Alisson, Bobadilha, Marco Antônio e Oscar. Já o centroavante do São Paulo é o André Silva, mais uma vez entre os titulares. Então o São Paulo vem com o esquema de 3 zagueiros. Eu particularmente acho que talvez o técnico Crespo está sendo um pouco conservador por enfrentar o líder do campeonato fora de casa, e tem que ser mesmo, porque o Flamengo é uma equipe hoje que está em alta. E o São Paulo vem nesse trabalho de renovação da sua comissão técnica, e isso pode pesar demais. Então, por isso, o Hernan Crespo aí vem com 3 zagueiros. Lembrando que o árbitro do jogo é o Wilton Pereira São Paulo de Goiás, com os assistentes Bruno Bosquilha do Paraná e Bruno Rafael Pires, também comandado pelo VAR, pelo Braulio da Silva Machado.
Vamos nesse momento trazer para vocês, a gente trouxe todos os bastidores, as informações, trazer para vocês a escalação detalhada do São Paulo, como que o tricolor, jogador por jogador, a efetividade de cada atleta dentro de campo. A gente vai trazer para vocês os detalhes aí dos jogadores do São Paulo. Vamos então agora trazer a escalação do tricolor. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, multicampeão paulista e também nunca rebaixado. Tricolor que hoje vem a campo com o goleiro Rafael no gol, com a número 23. Rafael Pires Monteiro nasceu em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e começou sua trajetória na equipe do Cruzeiro. Goleiro também que defendeu o Atlético Mineiro antes de chegar ao tricolor, veio para o jogo de hoje. O Rafael, como eu disse, passou por Cruzeiro, Atlético Mineiro e agora desde 2022 está na equipe do São Paulo. Ele que foi 9 vezes campeão mineiro, 3 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Copa do Brasil e tem uma Supercopa do Brasil, uma Supercopa do Rei também aí de títulos na sua carreira, né? O nosso querido, então, Rafael, inclusive corrigindo aqui, 2 títulos da Copa do Brasil, né? Não apenas um só. Um pelo Atlético Mineiro e um pela equipe do São Paulo. Temos aí também o goleiro Jandrei, danadinho Jandrei, que passou aí por vários clubes do futebol brasileiro, inclusive até mesmo pela Chapecoense em 2017 e 2018, né? Um cara que tem muita história no futebol brasileiro. Ele que foi campeão gaúcho em 2014, campeão paranaense em 2020, campeão da Copa do Brasil 2023 com o São Paulo e campeão da Supercopa Rei em 2024. Natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Jandrei iniciou sua carreira nas categorias de base do Internacional e também vem para o jogo de hoje entre os relacionados. Tem também Igor Vinícius, do lado direito, lateral direito de muita qualidade, ofensividade, tem bom toque de bola, boa velocidade, sabe sair jogando. Ele que passou pelo Santos de 2010 a 2017, depois em 2018 foi para Ponte Preta. Desde lá está aqui junto com o São Paulo até nos dias de hoje, né? Ele que nasceu em Sinop, no Mato Grosso, e foi revelado nas categorias de base do Santos e chegou ao tricolor em 2018. Tá aí nosso querido Igor Vinícius. Tem também o lateral direito Cedrite, esse experientíssimo. Veio para o São Paulo a peso de ouro, passou por Sporting, passou por Acadêmica, passou por Southampton, passou pela Internacional, passou também pelo Arsenal, Fulham e passou pelo Arsenal novamente antes de voltar para a equipe do São Paulo. Então ele está aí desde o comecinho dessa temporada. E o nosso querido Cedrite, que é filho de imigrantes portugueses, Cedrite Ricardo Alves Soares, nasceu em Singen, na Alemanha, mas iniciou a sua trajetória fora da Alemanha, né? Então tá aí o Cedrite, cara que veio a peso de ouro para a equipe do São Paulo. Vamos trazer agora também o nosso querido, mais que abençoado, Arboleda. Esse que já caiu nas graças do torcedor há muito tempo, né? Nosso querido Arboleda, que é um cara diferenciado, ele que é um dos pilares do São Paulo desde 2017, ele que passou aí pela LDU, também pela Universidade Católica, tá no tricolor desde 2017 e tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista e tem Supercopa Rei com a camisa do São Paulo. Arboleda, que é um dos pilares, como eu disse, da defesa tricolor. Vamos agora também falar do Alan Franco, jovem promessa do São Paulo. Tá aí um jogador muito qualificado tecnicamente. Ele que nasceu em Alvelanada, na Argentina, e foi formado nas categorias de base do Independente. Ele que passou pelo Independente de 2015 a 2020 e veio do Atlanta United dos Estados Unidos para o São Paulo na temporada de 2023, né? Ele já tem uma Comebol Sul-Americana de 2017, tem a Copa do Brasil, tem também um campeonato aí da Comebol Sul-Americana 2018 e também da Supercopa Rei, que ganhou com o tricolor no ano passado, né? Então tá aí Alan Franco, que é uma das promessas do São Paulo. Tem também Sabino, viu, que chegou aí para fazer tratamentos médicos no São Paulo e acabou se firmando dentro do tricolor, viu? O nome dele é José Sabino Chagas Monteiro, nasceu em Brasília, no Distrito Federal, mas cresceu na Bahia, iniciou sua trajetória no Santos. É o São Paulo que contratou ele do Sport, ele passou por 4 temporadas na equipe do Sport, tá aí com o tricolor com a camisa do São Paulo. Tem também Ferrarese no miolo de zaga, tricolor Ferrarese, um danadinho mais que abençoado. Ele que é o Noel Adolfo Ferrarese Hernandes, nascido em San Cristóbal, em Táchira, na Venezuela, e é filho do ex-jogador Adolfo Pocho Ferrarese. Nosso querido Ferrarese, que veio do Estoril na temporada de 2022 para atuar aqui pela equipe do tricolor, nosso mais que abençoado Ferrarese aí da torcida São Paulina, né? Também do lado esquerdo, esse cara que veio para fortalecer o elenco do São Paulo, viu?
Veio a peso de ouro também o danadinho Enzo Dias, ele que veio do River Plate, passou 2 temporadas por lá, inclusive ganhou o Campeonato Argentino de 2023, também a Supercopa Argentina de 2023 e o Troféu de Campeões de 2023. Enzo Herman Dias nasceu em Buenos Aires, na Argentina, iniciou sua trajetória na base do Agropecuário, clube onde ele estreou profissionalmente aí no ano de 2016, né? Vamos agora falar também do nosso querido Patrick, né? O torcedor tricolor aí, Patrick, mais que abençoado, vem pelo lado canhoto com o São Paulo, Patrick Lanza dos Reis, ele que nasceu em Morigimirim, no interior de São Paulo, e defende as cores do São Paulo desde 2016, né? Ele que passou aí por grandes títulos na base do São Paulo, desde o Sub-13 aí na Gotia Cup, e chegou aí até o título da Copa do Brasil com o ano passado, o querido aí mais que abençoado Patrick. Miolo de campo do São Paulo, hoje vem entre os relacionados Pablo Maia, jogador já de personalidade. Pablo Maia, que nasceu em Brasópolis, Minas Gerais, iniciou sua carreira no futebol em 2013, né, com apenas 11 anos de idade, e atuou nas categorias de base do Independente de Limeira. Ele que conquistou aí títulos importantes na base do Sub-17 e vem aí para o jogo de hoje também com a equipe tricolor. São Paulo que também conta com o Alisson, esse que viveu uma reviravolta, hein? Veio jogando de atacante lá do Grêmio, aí chegou no São Paulo, ele passou por grandes clubes do futebol brasileiro. O Alisson que passou por Cruzeiro, Cabo Friense, Cruzeiro, Vasco da Gama, voltou pro Cruzeiro, passou pela equipe do Grêmio por 3, 4 temporadas e está no São Paulo desde o ano de 2021. Aí o Alisson que caiu na graça do torcedor depois que começou a atuar como volante, né? Quando atuava como atacante era bastante criticado, mas desde que foi para a volância do São Paulo, realmente vem arrebentando na boca do balão. Ele que nasceu em Rio Pomba, Minas Gerais, iniciou sua carreira no Cruzeiro, mas como eu disse, passou por inúmeros clubes do futebol brasileiro. Vamos agora falar do Luiz Gustavo também, jogador de seleção brasileira, passou por Copa do Mundo, um cara que diferenciado na Europa, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique 2012-2013, defendeu o Hoffenheim, os Wolfsburg e o Olympique de Marseille e o Fenerbahçe, né? Um jogador que atuou muito tempo no futebol europeu. Luiz Gustavo Dias nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas iniciou sua trajetória em Alagoas, atuando por Ipanema, Coruripe, Rio Largo e Corinthians da Alagoas e CRB, aonde despertou o interesse ainda jovem para o futebol europeu. Vamos falar agora também do Bobadilla também. Bobadilla que vem sendo uma peça importante para o São Paulo na peça de reposição, né? Filho do goleiro paraguaio Aldo Bobadilla, que disputou as Copas de 2006 e 2010, Damian José Bobadilla Benítez nasceu em Asunción, no Paraguai, e construiu sua carreira em Cerro Porteño, até chegar à equipe tricolor. Ele está aqui desde o ano passado com a equipe do São Paulo. Agora também Marcos Antônio, hein? Jovem promessa do São Paulo, um cara que pode vir para fazer a diferença. Marcos Antônio Silva Santos nasceu em Poções, na Bahia, e iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético Paranaense. Ele que veio para o São Paulo no ano passado, passou pelo Furacão, passou pelo Estoril, Shakhtar Donetsk, Lazio e PAOK, rodou bastante aí, mas vem para o São Paulo, mesmo ainda muito jovem, o danadinho Marcos Antônio, que vem com tudo aí para jogar com a equipe do São Paulo, está entre os relacionados do Zubeldia para esse jogo de hoje. Tem também o camisa número 7, ídolo tricolor, esse é indiscutível, passou pelo futebol europeu, seleção brasileira, o querido Lucas, né, que o São Paulo, a revelação de Lucas foi que do São Paulo vem do coração, né? O jogador que passou pelo o CFA, o Centro de Cotia, em 2005 e estreou profissionalmente em 2010. Conquistou a torcida são paulina com grandes atuações, né? Ele que foi campeão em 2012, inclusive levantando o título, onde o Rogério Ceni cedeu a condição do Lucas levantar aquele troféu antes dele ir embora do Brasil. Ele que passou pelo Paris Saint-Germain em 6 temporadas, ficou também por 5 temporadas no Tottenham e daí sim veio aí para a equipe do São Paulo. Ele que tem inúmeros títulos na sua carreira, né? Inclusive passou por seleção brasileira, conquistou 5 títulos do Campeonato Francês, uma da Copa das Confederações, campeão sul-americano de 2012, campeão do Super Clássico das Américas em 2011, 12 e 18, e também campeão da Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Rei no ano passado. Então o Lucas é um cara diferenciado, um cara que conquistou e caiu na graça do São Paulo, o capitão Lucas, né? Também Oscar, esse aí passou por São Paulo aí numa temporada bem atrás com o tricolor, né, em 2008 a 2010, ele passou por 3 temporadas no São Paulo, foi para o Chelsea depois de ter passagem pelo Internacional, passou também por muito tempo, 7 anos no futebol chinês,
conquistou inúmeros títulos e também muita grana, né? Vem muito saboreado de dinheiro aí. O querido Oscar tá ganhando um bom salário no São Paulo também e é um grande talento, mas precisa mostrar dentro de campo o valor que está recebendo do seu salário, né? Oscar dos Santos Emboaba. O Oscar dos Santos Emboaba Júnior, né, nasceu em Americana, no interior de São Paulo, iniciou as trajetórias na categoria de base tricolor. Em 2017, Oscar foi negociado com o Xangai da China, clube que defendeu até o retorno, como eu disse para vocês. Ele tem várias premiações, né, melhor jogador do Mundial Sub-17, melhor jogador da Copa Sendai, seleção da Copa do Mundo FIFA de 2014, equipe do ano da Superliga Chinesa de 2018, líder em assistência da Superliga Chinesa e também seleção da Liga Chinesa aí de 2019, da Liga dos Campeões, né? Então, da Liga dos Campeões da Ásia. Então, um cara que é renomado, passou, acredito que vacilou pelo tanto de tempo que passou no futebol asiático, mas o lado bom é o lado financeiro, que acabou conseguindo aí levantar muito a sua vida financeira, né? Agora vamos falar desse cara que caiu na graça do torcedor São Paulino. Luciano, atleta do tricolor desde 2020, passou por Anápolis, Atlético Goianiense, Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense, Grêmio e aí sim veio para o São Paulo. Cara diferenciado, com gols e uma maneira intensa de viver o dia a dia tricolor, o atacante conquistou toda a confiança da torcida que conduz Luciano da Rocha Neves, que nasceu em Anápolis, Goiás, onde iniciou a carreira no futebol, né? Então tá aí nosso querido Luciano, do torcedor São Paulino, com a número camisa 10, né? Tem também aí o tricolor, que hoje entre os relacionados vem com o Ferreirinha, camiseta número 11, Ferreirinha que veio aí do Grêmio, né? Tá na sua segunda temporada com a camisa do São Paulo. Aldemir dos Santos Ferreira, nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas iniciou sua trajetória no futebol em Porto Alegre, nas categorias de base do Grêmio. Ele que passou por Grêmio, São Luís, voltou pro Grêmio, Toledo, Cianorte, voltou pro Grêmio, Aimoré, Grêmio. Então um cara que rodou aí o futebol no interior do país e acabou se firmando no Grêmio e a partir de então veio para o São Paulo para fazer a diferença na equipe tricolor, né? Ele que tem aí 4 títulos gaúchos, 3 títulos da Recopa Gaúcha e uma Supercopa do Rei em 2024 com a camisa do São Paulo, Ferreirinha, o danadinho Ferreirinha. Vamos agora falar dele, Jonathan Calheri. Toca no Calheri que é gol. Tá aí o Calheri, danadinho, jogador diferenciado, que foi revelado por All Boys da Argentina e também atuou pelo Boca Juniors antes de chegar ao tricolor em 2016, né? Após a passagem do São Paulo, ele passou pelo West Ham, La Palmas, Alavés, Espanhol, Osasuna. Então em 2021 o centroavante retornou a sua carreira para a equipe do São Paulo. Ele já caiu na graça do torcedor São Paulino, apesar de não ser um cara que faz gols todos os jogos, mas é um cara estilo guerreiro, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. O cara faz a parede, ele escora muito bem essa bola, tem 1,81 m de altura, nascido em 23 de 9 de 93, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, como eu disse, e é um cara que chama a responsabilidade. Ele que tem inúmeros prêmios, né? Foi o craque do Brasileirão em 2022, o gol mais bonito do Paulistão em 2022 de bicicleta, naquele gol de bicicleta contra o Água Santa, e é o craque realmente do setor ofensivo do São Paulo. É ele que chama a responsabilidade e apesar aí de ter vivendo maus e bons momentos em sua carreira, é um cara diferenciado. Também aí para repor o elenco do São Paulo, corrigir muito bem, vem fazendo um belo de um trabalho, viu? Nos caras que entram no tricolor, o André Oliveira Silva, André Silva aí, que nasceu em Taboão da Serra, iniciou sua carreira no Atlético Diadema, ainda jovem defendeu o Shakhtar Donetsk. Ele passou por vários clubes do futebol, inclusive o Shakhtar Donetsk, né? O Internacional, o Rio Ave, o Arouca e o Vitória Guimarães. Passou muito tempo aí pelo futebol português e agora vem para o São Paulo para fortalecer a equipe do tricolor. Tá fazendo um belo de um trabalho, tá entrando bem nos jogos aí o André Silva. Tem também o São Paulo, o querido Juan, né? Juan Tressol de Neto, nasceu em Tramandaí, Rio Grande do Sul, começou sua trajetória na base do Novo Hamburgo. Em 2017 foi contratado pelo Grêmio e mostrou o seu futebol na equipe profissional, conquistando 4 campeonatos gaúchos aí. Ele que veio do Sassuolo para a equipe do São Paulo, mas passou por Grêmio por 4 temporadas também, aí o danadinho Juan. Fechando aí os relacionados no jogo do São Paulo, o danadinho Eric, ele que nasceu no Recife, em Pernambuco. Danadinho Eric Arruda Serafim, nasceu em 97, tem 27 anos de idade, 1,73 m de altura, passou por Santos, Náutico, Cruzeiro, Braga, Vitória, Gil Vicente, Ceará e aí veio para o São Paulo aí
para jogar no tricolor. Ele que é um jogador muito talentoso e tem muita qualidade nos pés. Thaís, então, a escalação do São Paulo. Você que está junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. É sempre muito importante ter você conectado junto com a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o bastão ao vivo nesse momento. Estamos entrando em definitivo, é o tricolor dentro de campo. Vamos que vamos. Vocês acompanharam então os bastidores, a escalação aí, jogador por jogador do São Paulo, detalhada da origem, as informações de cada atleta para vocês aqui no nosso canal. O jogo que começa daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, a bola rola aqui no Maracanã, né? Vamos então ir passando o bastão nesse momento. Aí estamos entrando ao vivo, em definitivo, na tela da DVS TV. Para vocês que ficaram com o pré-jogo no nosso canal, pessoal, reforçando, o jogo começa daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, com transmissão da TV Globo, com transmissão do Premier. Para quem não conseguir acompanhar nem pela Globo, nem pela Premier, pode acompanhar aqui com o nosso canal, só clicar aqui na bolinha preta na DVS TV, você acompanha esse jogo ao vivo aqui, junto com a gente na DVS TV. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, beleza pura, consciência madura, que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. Fique com a DVS TV, que é o canal do futebol brasileiro, todos os jogos dos clubes paulistas e também aí as informações do Mundial de Vôlei. Temos também amanhã Liga das Nações de Vôlei a partir das 7h20 da manhã aqui na DVS TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.